porque o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, desafia a justiça e cria novos perfis nas redes sociais. A decisão de suspender as redes tinha sido tomada depois de uma ação movida pelo PSB, partido de Tabata Amaral. A legenda argumenta que o concorrente estaria cometendo abuso econômico ao promover cortes monetizados dos vídeos postados. A justiça determinou a retirada no Instagram, no X, no TikTok, no Discord e no YouTube, além do site oficial do candidato. Entretanto, após a medida, Pablo Marçal criou novas contas e declarou que está sendo perseguido. O próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou o que chamou de censura da Justiça Eleitoral, mas não citou o adversário. E aqui, o direito do Pablo Marçal de ter rede social foi suspenso pela Justiça. Luiz Augusto Durso. É estranho. É estranho porque, com relação à chamada, interessante que o Nelsinho nos disse que ele está desafiando a justiça, etc. Mas a decisão foi bem clara, permitindo a criação de novos perfis. O juiz ou a juíza, se não me engano, foi bastante claro a dizer, isso não impede a criação de novos, a gente só está banindo os antigos. Ele criou o novo, inclusive já está com mais de 2 milhões de seguidores em 24 horas para mostrar como o forte desse candidato são as redes sociais. Mas com relação à decisão em si, foi muito estranho porque há dois pilares que baseiam a decisão, né? Justificam essa decisão. Um seria o abuso do poder econômico, que ele estaria usando o dinheiro para contratar jovens, né, autores de cortes, e esses estariam divulgando cortes publicitários de campanha em toda a rede social. Então ele estaria usando esse dinheiro para criar conteúdo com todos esses autores. E a segunda base dessa decisão seria que ele está monetizando o conteúdo nas suas redes sociais. Então, pelo view, pelo like, ele ganha dinheiro com isso. E também o juiz entende errado, equivocado. E aí determina então a suspensão. Porque eu achei estranho. Primeiro ponto que eu queria, a meu ver, Data Vênia, a decisão da Justiça Eleitoral. Olha que fala bonita, Data Vênia. Está no tribunal, Luiz Augusto Durso. Primeiro, suspensão do site oficial. Né? Se existe abuso de poder econômico de indivíduos criarem cortes e publicarem nos perfis próprios, né, não no dele, e estão divulgando isso, o que tem a ver o site do candidato? Segunda coisa, se ele monetiza o conteúdo, não é no site também. Então, não há, a meu ver, justificativa nenhuma de suspender o site de um candidato, a não ser que tenha algum conteúdo irregular no site. Primeira questão. Segunda questão que me assusta. Se há uma problemática na monetização do conteúdo, bastaria muito bem a justiça determinar a desmonetização do conteúdo, mas que permaneça no ar, dando absoluta liberdade para o candidato, que hoje, sem as redes sociais, sem o site, está sendo prejudicado nesse pleito, que deveria ser igualitário para todos os políticos, todos os candidatos. Então, a exclusão de todas essas redes também me incomoda muito, entendendo, e eu vou querer, claro, ouvir a roda aqui, que foi um pouco exagerada e que as duas justificativas não seriam... não dariam base a uma decisão tão dura que foi o banimento de todas essas redes. E quando a gente utiliza o ataque ao inimigo através de atos que possam parecer legais, atos que possam parecer inseridos no Estado Democrático de Direito, em um tripé de legalidade, a gente percebe uma anulação de uma leitura que tenha um balanço correlato a qualquer parte. A gente vê pêndulos tendenciosos na leitura dessa balança de direitos e, principalmente, punições exacerbadas, descontroladas e desproporcionais, muitas vezes não previstas na legislação. É o chamado lawfare. E nesse sentido, claro, que instrumentalizado juntamente com os veículos de comunicação, dá a roupagem, a estrutura que aquela pessoa que é o alvo, que é o inimigo a ser eliminado, acalado, amordaçado, é errado e merecedor. A minha ponderação é, a partir do momento em que estamos inseridos no Estado Democrático de Direito, nós anulamos qualquer regra legal, porque ele previamente já é taxado de inimigo, já é taxado e condenado como errado está, nós estamos anulando completamente toda a nossa garantia legal. E aí eu faço um paralelo muito rápido
no poder investigativo, na polícia judiciária. Quantas vezes sabemos que aquele que é o alvo do inquérito policial é notoriamente um criminoso contumaz, reiterado. Porém, sem autoria delitiva e materialidade do fato, não dá como concluirmos o indiciamento de tal pessoa que previamente já sabemos que é um criminoso contumaz. O que, ao meu ver, é que me falta lei para que eu possa compreender tal decisão judicial. E só para finalizar, existe lei que condene, sim, uma pré-campanha, como foi feita por Lula, pelo presidente Lula, ao Boulos, no pré-palanque, antes mesmo de todos os candidatos se colocarem como candidatos. Ali caberia, sim, de acordo com a lei, uma punição, e que não foi feito. Mas o Guto bem disse, não há um desafio à justiça, porque a justiça não o impediu de criar novos perfis. Aliás, pelo contrário, expressamente o autoriza a criar novos perfis. E ele criou um novo perfil, um perfil reserva. Sabe o que aconteceu, minha querida professora Priscila? Em menos de 24 horas, o perfil reserva ultrapassou a Tabata Amaral, os seguidores que a Tabata Amaral tem, os seguidores que o Datena tem, os seguidores que o Ricardo Nunes tem, e agora, há poucas horas, ultrapassou os seguidores que o Guilherme Boulos tem. 2.400.000 seguidores já no perfil reserva do Pablo Marçal. Quanto mais baterem, isso aí não precisa nem ser um cientista político para poder ter essa ideia de que quanto mais você bate, mais ele vai crescer. Claro que ele está aproveitando isso, na minha opinião, muito bem. Tanto é que a gente vê aí o crescimento dele nas redes sociais. Mas eu quero aqui também fazer uma ponderação. Essa decisão tem 2 pesos e 2 medidas, né, Koba? Porque, na minha opinião, e aí, na verdade, fazendo um parênteses aqui com o que o Luiz Durso nos disse, essa decisão ela foi muito onerosa. Penso que o magistrado teria outros mecanismos, tal como a gente faz com o investigado. Medidas cautelares diversas. Por exemplo, uma pena de multa. Né? Ah, mas a multa ele tem dinheiro. Tá, mas então o pobre não recebe multa. Então, eu penso que... Multa para quem tem dinheiro é multa mais cara, só isso. Isso, daria uma desobediência ou uma pena para ele mesmo retirar, em havendo essa resistência à retirada, eventualmente, porque o que a gente tem que também aqui dizer, já aproveitando, ele cresceu exponencialmente, né? A gente observa aí que ele tem os perfis, mas é a retirada da própria persona dele. A gente falava aqui nos outros programas, enfim, em outras oportunidades, que ele estava avançando porque ele tinha essa conexão nas redes sociais. A gente falava que hoje essa eleição, e aliás, é bom a gente dizer que o nosso Tribunal Regional Eleitoral, os nossos juízes eleitorais, eles não estão preparados para essa evolução na nova forma de fazer política. A gente falava sobre isso. E ele traz uma nova forma de fazer política, falando com esse público na maneira aí de trazer as redes sociais. Então, para mim, essa retirada foi a retirada da própria pessoa dele, porque era como ele usava, ao invés de usar os comícios, os palanques, ele falava, e fala ainda, vai continuar, falando com a sua audiência através das redes sociais. Então, nesse sentido, eu acho, né, que com o devido acatamento, com o devido respeito, o juiz lá do TRE, ele errou nesse sentido de dar essa pena onerosa. Lembrando, mas vamos lá, qual que é a acusação contra o Pablo Marçal, Jesualdo Almeida? Que ele estaria abusando do poder econômico porque ele estaria pagando para pessoas compartilharem os seus conteúdos. Isso é importante, o nosso comentário não é sobre a conduta dele, não é se há ou não abuso do poder econômico, é sobre a decisão em si, que acredito, por enquanto, proporcionalidade, né? Foi desproporcional. Não, aliás, falta de embasamento legal, eu concordo. Até porque eu dei um exemplo prático, desculpa eu interromper. Sabendo previamente que aquele cara é o criminoso, eu tenho que ter a materialidade delitiva, a autoria do fato, tudo ali corroborado no inquérito policial para um novo fato ele ser condenado. Olá pessoal, bom dia. A censura só aumenta no Brasil. Agora, Pablo Marçal teve, de acordo com notícias em toda a imprensa, inclusive em live do próprio candidato foi anunciada a mesma coisa, teve seus perfis todos suspensos liminarmente
pela justiça brasileira. É mais uma vez em que acontece a censura de uma pessoa. Não é de um post, não é de uma ideia que eventualmente ele tenha pronunciado e que possa ter, em virtude da legislação eleitoral, extrapolado aquilo que se considera o debate político da época de campanha, porque a lei eleitoral ela é mais restritiva. Não, é a censura integral das redes de Pablo Marçal. E o pior, quem pediu essa censura foi o partido da candidata Tabata Amaral. Acho importante dizer isso, porque se demonstra mais uma vez como a esquerda tem atuado em conjunto nessas horas. E Pablo estava certíssimo quando disse no debate que Tabata Amaral é para-choque de comunista. No fundo, o que ela está fazendo é o mesmo método, utilizando o mesmo método dos comunistas, da esquerda, dos autoritários, de censurar as pessoas, de abolir a chance de que ela possa expressar as suas ideias. A censura é inconstitucional, a censura é imperdoável. E, permitam-me, a censura é estúpida, a censura é burra. Quem promove a censura não sabe que o efeito colateral dela é exatamente tentar. Ela faz revelar aquilo que você tentou esconder. Então, não tem nada mais estúpido do que censura. E há muito tempo a gente tem denunciado aqui, tem o sistema de poder no Brasil se viciado em tentar praticar a censura durante as eleições. Vocês acompanharam. As últimas eleições no Brasil foram vítimas da inconstitucional, imperdoável e estúpida censura. É um caso extremamente grave porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor. Isto, se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive neste item C. A gente pode aceitar isso? Não. A gente tem que dizer um não rotundo contra qualquer tentativa de censura eleitoral. Esse negócio de apreender, proibir, cancelar a rede social de quem seja candidato, não pode fazer isso com ninguém, ainda mais com quem seja candidato. O pressuposto de toda eleição é uma palavra básica: a liberdade. Se você não tem liberdade, você não tem democracia. Então tem que se rebelar, todo mundo não pode aceitar, a oposição, seja ela qual for, tem que se mexer e dizer censura não. Nada de cancelar. A eleição precisa de liberdade para o cara falar verdade, mentira, besteira, coisa certa, coisa errada. Tem que ter o livre debate. Sem livre debate não tem democracia. Então é fundamental que nós façamos uma campanha dura para restabelecer o Estado de Direito no Brasil e restabelecer a liberdade eleitoral no país. A resolução, a ordem judicial que tirou as redes sociais do Pablo Marçal, se você for olhar a decisão, ela está eivada de erros objetivos. Vai tudo cair, vai ser uma vergonha total. Ali estão citadas resoluções do Tribunal Eleitoral que sequer valem. Estão lá, mas serviram para tirar a rede social do Pablo Marçal na canetada.
Pois é, censura é um assunto que infelizmente não sai nunca de pauta, né? Infelizmente, o Brasil é o país da censura. O Brasil é um país que se faz na censura, que se normaliza, né? A nossa política ela é feita em cima de censura, o nosso judiciário vive de censura, os nossos governos vivem de censura, e nós, o povo, vamos achando isso normal e vivendo, como você disse, vivendo em um país, sobrevivendo, talvez seja a melhor expressão, mas em um país sempre, a toda hora, censurado, um país que não consegue se livrar disso. Censura é uma excrescência do nosso sistema, ela não faz parte do direito. Algumas pessoas dizem, não, mas a censura, ela, nesse caso aqui, não tem nesse caso, não tem momento em que a censura é boa, é adequada, é do bem, não tem momento em que a censura tem uma finalidade. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive neste item C. Em situação excepcionalíssima. Censura é uma excrescência do sistema, é algo que está fora dele, que não pode ser nunca normalizada. No entanto, não é assim que acontece no dia a dia do nosso direito, do nosso país, nem do executivo, nem do legislativo, e muito menos nos bons últimos anos do judiciário. O judiciário tem sido o grande promotor da censura no país.